Olá pessoal, eu mais uma vez para falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui em Londres durante o sanduíche, e dessa vez é para falar de um geralzão, porque acabou de acabar o meu primeiro semestre aqui no King's. Bom, estranhamentos, né? Ué, começou no final de setembro, como é que já acabou agora o semestre? Não tem 6 meses ainda. Não é porque aqui a galera conta diferente o tempo, né? São 4 semestres, é como o semestre equivale ao nosso bimestre, sabe? O nosso bimestre da escola, antes da universidade. É assim que eles contam o semestre aqui. Então, o primeiro semestre começou no final de setembro e acabou agora sexta-feira. E aí vai começar o segundo semestre em janeiro e vai até final de março. Eu chego aí antes, né? Eu saio daqui antes de acabar o segundo semestre. E aí o terceiro semestre começa início de abril e vai até início de junho ou julho, se eu não me engano, e aí tem as férias de verão. É uma contagem diferente, apenas. Enfim. Mas esse vídeo é para fazer uma reflexão geral de tudo que aconteceu aqui nesse primeiro semestre. Olha que aconteceu muita coisa. Bom, e aí eu quero falar do que mais foi proveitoso para mim, ou do que eu mais gostei de fazer, do que foi mais interessante, do que me chamou mais atenção. Então, primeiro, vou falar dos trainings do que eu tenho feito, e eu já falei para vocês algumas vezes deles, e eles foram muito proveitosos. Apesar de eu conhecer boa parte dos conteúdos, né, dos trainings, por conta das disciplinas, do trabalho do nosso programa de pós-graduação, que faz um trabalho muito bom em relação a isso. Não tenhamos dúvida da nossa competência na constituição do programa. Eu cheguei aqui, fui fazer os treinos, os workshops, enfim, e me dei conta que já sabia de boa parte das coisas, já colocava em prática boa parte das coisas. Então, parabéns pra gente, né? Mas nos treinos, o que mais me chamou a atenção e o que eu achei mais legal, né, entre todas as coisas que eu achei muito legais, foram os voltados para a escrita acadêmica. Treinos que falavam desde do básico do básico, que é como estruturar, o que é importante na hora de pensar a sua escrita, pensar palavras, pensar gramática, pensar vocabulário, pensar sintaxe, pensar desde isso até discutir como construir argumentação, como costurar a sua argumentação com as argumentações de outras pessoas. Esse ainda eu vou fazer, né? Mas eu já li a ementa e já vi que vai ser bem interessante. Treinos falando de como escrever de maneira clara e precisa, e que incluíam como escrever de maneira neutra, né? A escrita neutra, sem declinação de gênero, como a gente tem pensado em usar, muitas vezes tem discutido nas universidades aí no Brasil. Fez parte, né, de um dos trainings, de como pensar, de como não pensar, na verdade, para escrever de forma neutra. Como limpar a sua escrita da declinação de gênero. E tantas outras questões inclusive ligadas ao inglês, de fato, né? De fato, de direito à língua inglesa na escrita. Bom, o segundo destaque foram os encontros. Eu fui a alguns, não só Cambridge e Aveiro, mas eu fui a alguns encontros organizados pela própria universidade. O Instituto Brasil, aqui da universidade, organiza alguns encontros que são
discursivos, né, discursivos de texto, e eu fui a um deles, que discutiu o Sérgio Buarque de Holanda e o Roberto da Mata, suas perspectivas, né, epistemológicas a respeito do Brasil. Foi bem interessante. O encontro de Cambridge foi muito instigante, na medida que discutiu questões brasileiras com doutorandos e doutorandas das mais diversas universidades do mundo, né? Do Brasil, tinha muita gente daqui, claro, porque é um evento organizado pelos estudantes de doutorado e as estudantes de doutorado de Oxford e de Cambridge, discutindo o Brasil e as questões atuais brasileiras, políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais, culturais. Foi um evento bem interessante. O evento de Aveiro também foi um evento muito interessante. Foi uma oportunidade de encontrar colegas, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu encontrei o colega, o Daniel Escudeiro, e também conheci muita gente, muitos brasileiros e brasileiras que estão estudando em Aveiro, na Universidade de Aveiro, ou na Universidade de Lisboa, ou já passaram por elas e então vieram para o encontro, ou Coimbra, enfim. E um evento que discutia, sobretudo, música e dança, nas perspectivas etnomusicológicas, musicológicas, e dos estudos de corpo, né, que são, para além de estudar dança, estudar movimento, né, estudar como se pensa o corpo. E foi muito interessante ouvir sobre os diversos estudos nessa área, que não são o pensar a dança, somente o pensar a dança, mas pensar a constituição, como se pensa o corpo, como se constrói o conceito de corpo, né? Isso foi muito legal. E, em terceiro lugar, as minhas visitas ao SOAS. O SOAS é o nosso CEAL, o CEAL daqui é o SOAS, o Centro de Estudos Africanos e Orientais, que faz parte também da Universidade de Londres, mas que fica em um outro campus, em um outro lugar. O que é também interessante, né? O King's College é a Universidade de Londres, o SOAS é a Universidade de Londres, o Holloway é a Universidade de Londres, todos são. Queen Elizabeth também é a Universidade de Londres, mas cada uma delas se constitui como uma universidade independente da Universidade de Londres. É bem interessante pensar. Bom, eu tenho ido ao SOAS para alguns workshops, seminários muito interessantes, nos mais diversos assuntos, de imigração à história da Palestina, e também para fazer aulas de percussão com um professor de Gana, que tem nos ensinado, ele tem ensinado para um grupo de alunos que tem um grupo de percussão que se apresenta lá no SOAS. E para quem vai para fazer aula aí que é novato, nunca pegou numa percussão, ele vai instruindo de acordo com o que os mais velhos, os que já estão tocando, se apresentando, estão tocando naquele momento, e é bem interessante porque é um outro sistema de aprendizado. Não se aprende em separado, não se passa linha por linha separadamente. É um outro sistema, é um outro modo de pensar música, é um outro modo de executar, mas não é uma outra sonoridade, pelo menos para mim, porque me soa muito parecido com o que a gente tem em Salvador. Nas baterias de blocos afro, nos sambas de roda, nos gêneros musicais executados dentro dos terreiros de candomblé. Me lembra muito sonoramente. E tem sido muito bom fazer essas aulas para pensar como a nossa música é constituída,
para repensar na minha cabeça, né? Como a nossa música é constituída e como ela é pensada para ser constituída, para ser materializada. E se a nossa, porque a minha cabeça já é, né, ocidental, dá conta de pensar ela com os fundamentos da ocidentalidade. É uma coisa para pensar. Então, desejo para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Em janeiro, volto com os vídeos. Embora vocês vão estar... Eu sei que vocês vão estar de férias, mas eu não. Eu vou começar o segundo semestre. Então eu vou continuar mandando os vídeos para vocês sobre o que estiver acontecendo aqui. E a gente se encontra até mais.